E o nosso tema de hoje é Lutas Sociais e Economia de Francisco e Clara. Meu nome é Lucas Lins, eu sou da Juventude Franciscana, resido aqui em Caucaia, no Ceará. E estou aqui participando dessa videoconferência na mediação. Essa conferência ela é promovida numa articulação do Sinfrajup, o Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia, e em parceria com a articulação da economia de Francisco e Clara no Brasil. É uma série de videoconferências temáticas que vem abordando a economia de Francisco e Clara sobre diversas perspectivas. E hoje o nosso tema, como já foi falado, é lutas sociais. Quero saudar também a todos que estão nos assistindo mais uma vez e pedir que vocês possam interagindo, como o Igor já nos colocou, colocando perguntas, interações e se apresentando também pelo chat, que a gente vai estar interagindo durante a nossa videoconferência. Eu quero pedir agora para a gente fazer uma rodada de apresentações para que a Cláudia e o Dom Valdeci possam se apresentar. Eu vou sugerir 5 minutinhos para a apresentação. Tranquilo? Cláudia, pode começar? Posso sim, obrigada, Lucas. Então, boa tarde a todos e todas. Quero primeiramente agradecer o convite. É uma honra estar aqui ao lado do Dom Valdeci também, representando a economia de Francisco. Bom, eu me chamo Cláudia, falo de Guarulhos, sou nascida e residente aqui, é a cidade que fica em São Paulo, né? Eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo via ProUni, então acho importante mencionar isso e também dizer que eu fui inscrita, né, para um evento de economistas e estou trazendo essa pauta da questão da vida urbana, do direito à cidade para dentro da economia de Francisco. Eu faço parte da Pastoral do Povo de Rua, um grupo que a gente tem que se chama o Sonha Nosso. Então, essa pastoral aqui que a gente faz o trabalho junto aos irmãos e irmãs em situação de rua na Arquidiocese de Guarulhos. E atualmente eu sou mestranda na FAUSP também, cujo meu mestrado é justamente essa questão dos territórios populares e como eles são uma bandeira de luta pelo direito à cidade, né? Então, em resumo, é um pouco isso, assim, minha apresentação, bem sinteticamente. Então, boa tarde a todos e a todas, boa tarde, Cláudia, Lucas. Para a gente também é sempre um prazer estar aqui. Eu sou Dom Valdeci, sou da Diocese de Brejo, no Maranhão, bispo da Diocese de Brejo, no Maranhão, e acompanho a Comissão Sócio-Transformadora da CNBB, que exatamente estão agregados às pastorais sociais, também como os organismos. E para a gente é sempre importante participar desses momentos, eu diria, nessa perspectiva daquilo que nós queremos construir, que é construir um Brasil, de fato, onde prevaleça, sobretudo, eu diria, o direito à vida, o direito à moradia, o direito a espaço, aonde se possa viver com dignidade. Para mim também, sou muito simpático à economia de Francisco. Hoje mesmo esteve conosco o Eduardo Brasileiro, nós tínhamos um encontro do CONCEP, e exatamente esse dialogar com a presidência da CNBB e com o CONCEP, então foi muito interessante também. Então, acho que nós estamos nesse mesmo caminho e, claro, pedindo a Deus que nos ajude, que nos fortaleça para que, diante de tantos desafios, né, e principalmente agora, diante da pandemia, com mais de 108 mil pessoas que já perderam a vida, né, mais de 3 milhões que foram infectados. Então, para a gente, é momento de reflexão, é momento de buscar saída, quando a gente sabe tranquilamente que se todos os cuidados necessário tivesse sido cumprido, com certeza não teria tantos e tantos mortos assim. Mas estamos aqui
para esse momento de conversa, para esse momento de diálogo. Gratidão por vocês terem aceitado o convite, o nosso convite para estar aqui partilhando um pouco das vivências, das reflexões de vocês. Nós sabemos que as lutas sociais elas são muito diversas e vocês representam um pouco dessas lutas sociais aqui no Brasil, né? A partir das suas próprias vivências, seja no meio eclesial, seja no meio social também. E nós sabemos que a questão social sempre foi algo muito importante no pontificado do Papa Francisco. Não é à toa que ele convocou o encontro, né, esse grande encontro com todos os países do mundo, que é a economia de Clara e Francisco, para acontecer em Assis. Algo muito simbólico, né? Tendo em vista que Francisco e Clara são dois grandes exemplos de pessoas que abdicaram dos seus privilégios sociais e econômicos e abraçaram uma forma de vida ao lado dos empobrecidos, dos excluídos. E essa é a principal proposta, né? Pelo que eu ando também estudando sobre a economia de Francisco, é isso, pensar a economia sob uma nova perspectiva, uma economia a serviço da sociedade, sob uma perspectiva dos excluídos, daqueles que nunca fizeram parte das decisões, né? Eu acho que essa é o principal objetivo desse grande encontro. E aqui a gente vai estar tratando especificamente das lutas sociais. Lutas essas que surgem desse modelo socioeconômico que a gente vive, né? Esse modelo que o próprio Papa Francisco nos coloca que é um modelo que exclui, degrada e mata. Então, para a gente estar introduzindo um pouco o assunto, eu acho que é interessante a gente fazer esse momento de fala, né? Abrir aqui para vocês falarem um pouco sobre a temática específica, né? Lutas sociais e economia de Francisco e Clara. Podemos conversar. Eu vou dar uns 10 minutinhos para que vocês possam, 10 minutinhos para cada, para que vocês possam estar explanando um pouco sobre esse assunto. Pode ser? Dom Valdeci, pode começar? Sim, tranquilo. Então, dentro dessa perspectiva, daquilo que nos indica, que nos aponta o Papa Francisco, acho que é muito importante para todos nós. E aí é interessante, nós estamos preparando a 6ª Semana Social Brasileira, que traz o tema Mutirão pela Vida, por Terra e Teto e Trabalho. E esses 3 T's exatamente surgem dessa preocupação do encontro do Papa Francisco com os movimentos populares, aonde se olha a terra, e eu diria a terra não só como a terra, a propriedade, mas como o território, aonde temos comunidades, aonde temos povos, com seus costumes, com tudo aquilo que deve proporcionar a dignidade, né? E depois o teto, quando se fala de teto também, é nessa perspectiva, não simplesmente uma casa coberta, mas aqui nós falamos exatamente de um espaço digno, né? de um espaço digno para as pessoas. E depois, então, o T de trabalho, né? Que é exatamente nesse sentido de dignificar também a pessoa e que o trabalho diverso possa proporcionar, eu diria também, né, essa vida digna para as pessoas. E eu acho que os movimentos populares, as lutas sociais está pautada exatamente sobre isso. Nós estamos a cada dia, a cada momento, desafiados e desafiadas, eu diria, né, por esse sistema que mata, por esses sistemas que exclui. Basta nós olhar, por exemplo, que tipo de trato se dá aos povos indígenas, as comunidades quilombolas, olha a situação, por exemplo, das cidades, das grandes periferias, da periferia das grandes cidades, das médias cidades, mas também das pequenas cidades.
Quer dizer, a gente olha dessa perspectiva também das pastorais sociais e da doutrina social da Igreja e da própria palavra de Deus, que nos impulsiona exatamente para lutar contra todo tipo, eu diria, né, de desprezo pela vida, de desprezo pela dignidade. Então, é nesse sentido que nós somos impulsionados e impulsionada a nos juntarmos nessa luta. Para mim, uma coisa é importante, tem muitas experiências já acontecendo por aí, né? E eu não posso, eu diria que olhar a economia de Francisco e Clara é partir também dessa perspectiva de experiências que já estão sendo vivenciadas, experiência de luta, experiência de resistência, experiência de compromisso diante da sociedade que nós estamos. Então, eu vejo que, nesse sentido, é muito importante, né? Você dizia, Lucas, que Assis é exatamente um lugar simbólico, né? Francisco ali, ele se despoja dos seus bens e ele, né, assume essa causa dos pobres, né? Ele vive com os pobres, ele está ao lado dos pobres. Então, acho que nós também, eu diria, numa perspectiva de igreja, mas numa perspectiva também de movimentos populares, devemos nos empenhar e lutar pela vida e vida com dignidade. E eu diria, sobretudo nesses tempos que nós estamos, né, vivenciando. Se nós olharmos a Constituição de 88, com muita luta, com muito empenho de movimentos populares, de organizações, nós colocamos, né, eu diria, direitos importantes para, principalmente, as populações mais vulneráveis, a população mais pobre. Mas o que a gente vai percebendo ao longo desse tempo é que esses direitos vão sendo negados, que esses direitos vão sendo destruídos, né? Que esses direitos vão sendo, né, eu diria, deixado de lado. Então, é nessa perspectiva que nós precisamos nos empenhar, é nessa perspectiva que nós devemos lutar, é nessa perspectiva que nós devemos cada vez mais, eu diria, fomentar esse espírito de comunhão, esse espírito de fraternidade, esse espírito de solidariedade. E quando nós falamos de solidariedade, para nós é muito importante percebermos que a solidariedade não é só dar uma cesta básica, né? Que a solidariedade não é só dar uma roupa ou um remédio. Claro que isso é importante, né? De imediato precisamos estar próximos. Jesus disse, eu estava com fome, me deste de comer, eu estava nu, me vestiste, eu estava com sede, me deste de beber, eu estava na prisão, foste me visitar. Isso é importante, mas é importante a gente dar mais um passo à frente, né? O nosso saudoso Pedro Casadalgo, o que ele vai dizer a respeito da solidariedade? Ele diz que a solidariedade é estar junto, é comungar junto, né? É caminhar junto nesse empenho que, de fato, possa haver essa luta para dignificar a pessoa humana, o homem e a mulher. Então, eu diria que, nesse sentido, é importante o fortalecimento das lutas populares, das lutas sociais. E, é claro, a gente vai observando que isto vai acontecendo a partir dos povos indígenas, com a sua resistência, a partir das comunidades quilombolas, a partir dos trabalhadores, a partir dos movimentos de periferia, a partir do povo de rua. Então, essas experiências estão acontecendo, mas nós precisamos, eu diria, fazer esse grande esforço, como nos mostra a Sexta Semana Social, esse multirão pela vida. E esse multirão requer esse caminhar junto, esse multirão requer partilhar as nossas experiências, esse multirão requer de nós também, cada vez mais, esse empenho. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância. Isso exige de nós um empenho, isso exige de nós estarmos juntos, isso exige de nós essa luta a cada dia, né? E essa luta em prol daqueles que sofrem, mas junto com aqueles que sofrem. E percebendo, né, que cada pessoa tem a sua dignidade, que cada pessoa
têm o direito, né, de viver com dignidade. Eu lembro que há pouco tempo, ainda ano passado, quando tínhamos um encontro refletindo sobre o sínodo para a Amazônia, depois, e um indígena, Guajajara, dizia: nós não queremos acumular riqueza, mas nós queremos ter o bem viver, nós queremos viver com dignidade. E eu acho que a economia de Francisco, Francisco e Clara, vai nos apontar exatamente nessa linha, né? Por que poucos acumulam tantos e tantos bens, quando milhões e milhões vivem na miséria, vivem na pobreza? Então, eu diria que aqui é importante termos esse foco, estarmos muito centrados nessa luta. A nossa luta de movimentos sociais, de pastorais sociais, de organismo, deve ser exatamente nesse empenho e o empenho pela vida. Então, acho que isso requer a nossa participação. E por isso eu acho louvável essa iniciativa do Papa Francisco, nessa perspectiva de convidar jovens, né? Jovens com muitas inspirações, jovens que estão dispostos a abraçar essa causa, jovens que podem ensinar também para nós, que já estamos, né, mais maduros. Então, acho que isso é muito importante. E isso requer de nós também uma atenção especial para ouvir a voz dos nossos jovens. Então, é nesse sentido que é importante essa luta por dignidade, luta por direito. E, é claro, isso requer um empenho de todos nós. Gratidão, Dom Valdeci. Agora, Cláudia. Bom, eu gostaria de começar a minha fala dizendo, antes de falar um pouco da luta social na perspectiva do meu trabalho, de falar um pouco da economia de Francisco em si, né? Principalmente para quem nos acompanha, assim, que ele é um chamamento do Papa Francisco, dirigido para jovens economistas ou não, né? Não necessariamente, ativistas também, e de outras áreas do conhecimento, para se pensar uma nova economia. E aí eu queria trazer para reflexão o que seria essa nova economia, né, que o Papa nos chama, e principalmente que esse chamamento ele vem de um processo, assim, de um processo do próprio pontificado do Papa Francisco, né? Então pensei assim em separar em dois momentos principais, só para dar um contexto mesmo, né, de quando se deu esse chamamento, que seria o primeiro, que é a exortação, o Evangelho Gaudium, que lá em 2013 é considerado como se fosse o programa do Papa Francisco, né, do seu pontificado. Ele já está trazendo um pouco dessa questão econômica, assim, dessa identificação da questão econômica. Então, ele fala dos 4 não, que seria o não à economia da exclusão, não à idolatria do dinheiro, o não a um dinheiro que governa ao invés de servir, e o não à desigualdade social. Então, aqui já estava presente essa questão que ele já estava puxando, né, para entender que é preciso se pensar uma nova economia. E ele fala também da inclusão dos pobres, né, inclusão social dos pobres. E não no sentido dele, Papa Francisco, né, que eu acho mais bonito e interessante, mas sim que deriva de Cristo, né, é viver nessa coerência de Cristo, que eu acho que é bem isso que a gente estava falando em São Francisco de Assis e Santa Clara também, dessa coerência. Então, dessa preocupação por aqueles que foram abandonados pela sociedade. E aí, nesse sentido, eu queria destacar também, assim como o Dom falou dos movimentos populares, dos 3 encontros que o Papa Francisco teve com os movimentos populares, né? Que foi 2014, 2015 e 2016. Justamente porque ele tem uma escuta muito séria e respeitosa por todos esses que foram por, né, tantos anos excluídos, criminalizados e perseguidos. E nesse sentido, o quanto que é necessário essa postura nossa, assim. E aí eu até destaco o trabalho do Dom Valdeci também dessa maneira de se colocar à escuta, né? O trabalho que teve no Sínodo da Amazônia e do quanto é necessário, não no sentido de dar voz, mas de escutar mesmo, né? Porque é isso, a economia de Francisco não é um novo, é muito da resistência que já existe. Então, o Papa Francisco fala que é preciso pensar nas causas estruturais. E eu vi que, às vezes, a gente pensa assim, né, a gente discute na Pastoral do Povo de Rua, mas a gente está fazendo um trabalho pontual, digamos assim, né? Mas a gente tem que pensar na raiz. Então, a gente busca essa mudança estrutural mesmo, assim, essa radicalidade. E aí o Papa Francisco, nesses encontros, fala que a solidariedade não como um gesto esporádico, mas como uma ação transformadora, com um potencial de transformação mesmo. Então, porque
tudo isso que se tem, essa extrema desigualdade social e pobreza, não é um mero acaso, mas são escolhas feitas quando se coloca, né, os interesses econômicos acima das vidas, né? E se escolhe quais vidas podem e morrem, quais não. Então, eu acho que é importante a gente pensar um pouco nesses momentos que esses dois momentos, né, os encontros com os movimentos populares, dessa escuta dele, junto com a exortação e junto com a Laudato Si, que é de 2015, culmina nesse chamado que se chama Economia de Francisco, que eu vejo como um grande guarda-chuva que abarca essas experiências, então cada um no seu chão da realidade, no seu lugar de fala, trazendo as suas experiências para dentro dessa nova discussão, né, do que vai vir a ser. E aí pensando a Economia de Francisco mais como um processo que já começou. Eu acho que teremos sim um evento em Assis, mas ele é um ponto nessa história toda, e principalmente no que vir a ser no pós-evento também, né, no nosso retorno, enfim, nas nossas ações. E aí, nesse sentido de pensar a Economia de Francisco junto com a luta social, eu penso que essa luta social é uma luta individual, cotidiana, que se soma e que dá corpo às lutas coletivas, né? E aí aqui eu queria destacar, principalmente pelo meu trabalho, pelos territórios que eu atuo, as comunidades eclesiais de base, do quanto que elas, né, nasceram já num contexto muito importante de luta pela redemocratização, de uma renovação da igreja, dessa igreja em saída, do estar junto ao povo e ouvir o sofrimento do povo de fato, e o quanto que elas configuraram e foram importantes para a construção das periferias urbanas paulistanas, assim. Então, não só nessa questão, né, da redemocratização, mas da luta pelos direitos sociais e urbanos, então a luta pela água, pelo esgoto, pela moradia, pelo direito à saúde, ao transporte, e o quanto que isso está ligado também a essa construção de uma massa crítica, né, de uma discussão de que a linguagem religiosa ela não é neutra, né, ela pode tanto de um lado ajudar no entendimento dessa lógica do sistema vigente, da onde que vem, né, essas mazelas sociais, como neutralizar ou simplesmente reproduzir esse entendimento do que a gente tem vivido, assim. Então, eu acho que trazer o caso da SEBS e da sua importância ainda hoje é trazer um caso de resistência, assim, de resistência a esse sistema vigente. E aí, nesse sentido, também eu queria trazer o caso da economia solidária, né? Eu faço parte da Escola de Fé e Política aqui de Guarulhos e a gente tem feito, assim, várias discussões a respeito de como a gente consegue implementar um banco comunitário aqui, entendendo que se pensar nisso, né, se pensar numa moeda social, no banco comunitário, que a gente entenda como que a gente pode potencializar o nosso comércio, os nossos serviços locais, também é uma forma de resistência. E aí eu acho que nesse sentido a Economia de Francisco já tem bebido muito desse repertório, que a gente tem um repertório sólido no Brasil de economia solidária. E pensando que o quanto que o banco hoje no sistema capitalista ele é exploratório, ele é predator, assim, né? É um sistema muito predatório, então que um dos caminhos para essa mudança é sem dúvida o conhecimento, assim. Então, de quanto que a gente está discutindo isso dentro da nossa comunidade, dentro da nossa escola, a gente tem tido já alguns frutos, assim, então seria uma luta que a gente tem se empenhado até com um pensamento pós-chamamento do Papa Francisco, para se pensar em gestos concretos também aqui para a nossa cidade, né, pensando em ações que a gente possa desenvolver. E o quanto que isso está interligado também à educação. E aí, nesse sentido, a gente discute muito Paulo Freire na Economia de Francisco, né, pensando nessa educação crítica e libertadora. E o Paulo Freire já falava que é preciso entender qual que é essa relação até entre a economia solidária como uma forma, porque a economia solidária ela exige de nós novos hábitos também, né? Entender como seria essa outra economia. E nesse sentido, a educação ela ajuda na criação e na difusão dessa mentalidade de novos hábitos, assim. Então, é incrível, assim, como tudo está tão interligado, né, como o Papa Francisco fala, que ele também faz o chamamento que é o Pacto Educativo Global, assim. Então, justamente, para ter uma nova economia, é necessário uma nova educação e vice-versa, assim. Então, pensando um pouco nessa questão das lutas sociais, eu gostaria de trazer esses casos, assim, a importância das SEBs, junto à economia solidária, que eu chamaria de economia popular, pautada na solidariedade, porque é isso, né? A solidariedade, ela é o
oposto da indiferença, né? Você ser solidário ao outro. E é o que a gente vê nas periferias, né? O que a gente vê nessas comunidades, assim. Essa economia do compartilhamento, essa economia do cuidado. E aí eu acho que nesse sentido a pandemia ela só veio escancarar ainda mais as desigualdades e como que a gente tenta se fortalecer dessa maneira, sabe? Através da solidariedade, mas não como um gesto esporádico, como fala o Papa Francisco. É isso. Gratidão, Cláudia. Na sua fala, você trouxe a questão das SEBs, né? A importância das SEBs nesse processo de resistência. E me alegra muito porque eu estou em processo de monografia, né? Eu estudo ciências sociais aqui na Estadual do Ceará. E o meu trabalho vai ser sobre as músicas das SEBs e a educação popular. Então, vai ver muito nesse sentido, né? Inclusive do próprio processo, né? Sócio, histórico, cultural, de formação da nação brasileira, né? Do que é esse processo de formação do Brasil nesse contexto de América Latina e Caribe, né? Nesse processo colonial, colonizador, desse projeto colonial que mais tarde vai se transformar nesse sistema que nós conhecemos, né? É um sistema que foi fundado a partir de uma economia exploratória e escravista também, escravocrata. Então, é um processo muito, muito duro, cruel, e que deu origem ao que hoje nós temos como o sistema social e econômico do nosso país, sobretudo, né? Pensando no nosso chão, né? No chão em que nós pisamos. As contribuições de vocês foram muito boas. A gente tem aqui alguns comentários no Facebook, né, na página do Católicos contra o Fascismo, Católicos e Católicas contra o Fascismo. Eu vou estar aqui lendo alguns comentários. Se vocês puderem fazer algumas anotações ou comentar algum dos comentários, depois a gente vai estar aqui abrindo para as novas considerações de vocês. O Wagner Douglas colocou: hoje o Papa Francisco disse a opção preferencial pelos pobres. E isso não é uma opção política, não é uma ideologia, nem de partido, não. A opção preferencial pelos pobres está no centro do Evangelho. Jesus foi o primeiro a fazê-la. Sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Fez-se um de nós. O Inácio Teixeira colocou: resistência é vida, a luta continua. É isso, Inácio, só a luta muda a vida. O Guilherme Pereira Anselmo Júnior colocou: São Francisco despojou-se, literalmente, de suas roupas no espaço público, para explicitar suas opções radicais. Hoje que temos que nos despojar, nos desnudar nos espaços públicos para fazer as mesmas opções? É uma pergunta. A Cisa Santos colocou: boa tarde. Realmente, inclusive neste tempo de pandemia, o cuidado com os mais fragilizados, que sejamos um bom samaritano. E ela também colocou a frase do Papa Francisco, né? Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhuma pessoa sem dignidade. E aqui no nosso chat no Zoom teve algumas pessoas também que interagiram com a gente. Teve alguém que eu não consegui aqui pegar o nome, que perguntou como conscientizar as pessoas, né, nesse momento de pandemia, sem cair apenas no assistencialismo, nesse período tão difícil de pandemia. E a Bernadette colocou a alegria dela de ver a juventude participando dessas discussões. E é isso, né? Eu acho que quando a Cláudia traz a questão, né, da transformação radical, é isso, né? A gente pautar a raiz dos problemas. E pautar as raízes dos problemas vem, como o Dom Valdeci colocou, a partir das nossas ações, seja nos espaços eclesiais, mas também nos espaços sociais. Por isso que é tão importante a participação
e o nosso engajamento nas lutas, tanto nas lutas das pastorais, movimentos sociais, tanto da igreja, tanto nos movimentos sociais fora da igreja, né? E existem várias outras iniciativas importantes que vale a pena ser ressaltadas aqui. Eu colocaria o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, inclusive solidariedade ao MST das famílias de Minas Gerais, que estão passando por um momento difícil, enfrentando o despejo e o crime do governador de Minas Gerais, e que tem feito o MST, que é um movimento que tem realizado várias ações nesse sentido, né, de solidariedade, oferecendo mantimentos, alimentos e alimentos de uma forma geral para as pessoas em estado de maior vulnerabilidade social. Assim também como o MTST também. E eu também gostaria de destacar aqui os trabalhos sociais que eu tenho acompanhado mais de perto nas redes sociais, do padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, e também o trabalho dos frades do Cefras, que também tem um trabalho em São Paulo e no Rio de Janeiro, oferecendo alimentos, agasalhos e uma assistência aos mais desfavorecidos, os mais empobrecidos dessas cidades. E sempre pautando não apenas a questão da assistência, claro que é importante, porque quem tem fome quer comer, quem tem sede quer beber, mas também pautando a raiz desses problemas e sempre colocando de forma bastante nítida seus posicionamentos políticos contra essa política que nós vemos no nosso país, uma política que parece genocida, né? Uma política que não promove vida. E quando a gente fala, quando o Dom Valdeci trouxe essa palavra, né, de que Jesus desejou que todos tenham vida e que tenham vida em abundância, né? Esse é o desejo de Jesus. E eu penso que essa vida em abundância é uma vida que vale a pena ser vivida, né? Eu acho que é importante a gente pautar a defesa da vida, mas uma vida que vale a pena ser vivida, porque a gente quer mais do que sobrevivência, a gente quer essa vida integral, né? Eu acho que é isso. Eu vou passar aqui agora novamente para vocês comentarem um pouco das falas, né, das pessoas que comentaram, e também se quiserem comentar um pouco do que eu falei. Vou passar agora para a Cláudia e depois Dom Valdeci. Agradeço os comentários, quem está nos acompanhando também, aos seus comentários também, Lucas. Eu acho que, enfim, já estou super interessada na sua monografia. É um tema, assim, que eu tenho me debruçado também sobre o contexto das SEVs, da atuação delas, junto à educação, porque eu acho que faz todo sentido, e desses direitos adquiridos, né, desses direitos sociais e urbanos adquiridos junto às comunidades, né. E aí, só fazendo, então, um comentário sobre a opção preferencial aos pobres, eu acho que é bem isso que eu comentei, né, que vem, né, o Papa Francisco sempre nos chama, assim, que é viver em coerência ao Evangelho mesmo, e aí quando ele traz a figura de São Francisco de Assis, tanto para a encíclica Laudato Si, né, que é louvado seja, que é do Cântico das Criaturas, quanto para o Economia de Francisco, que esse Francisco não se refere a ele, mas sim a São Francisco de Assis, e o encontro será em Assis também, é justamente isso. E essa inserção de Clara, eu acho importante dizer que foi uma ousadia, digamos assim, foi uma iniciativa brasileira, né? A gente que colocou, entendendo que não é possível falar de São Francisco de Assis sem falar de Santa Clara e vice-versa, assim. Então, esse despojar-se dos bens e viver uma vida coerente, né? Mesmo com o que Deus quer de nós. E sobre essa questão do assistencialismo, eu sempre penso no Dom Helder, né, que ele fala que quando eu dou pão, me chamam de santo, mas quando eu pergunto a causa, me chamam de comunista. Então é um pouco isso, assim, a gente não precisaria ter uma pastoral que desse alimento, assistência,
né, que desse roupa, necessidades básicas, assim, tomar um banho. E aí eu acho que são ações necessárias, extremamente necessárias, e aí também destaco o trabalho do Padre Júlio em São Paulo, são ações emergenciais, digamos assim, mas que a gente tem no horizonte essa luta, sabe, essa luta estrutural. E aí eu acho que a economia de Francisco, pelo menos para mim, assim, é o que eu me apoio e me apego, entendendo que a gente tem que fazer com que seja mesmo, sabe, uma mudança do sistema econômico vigente. E o Papa Francisco fala isso, ele fala, não queremos um melhoramento, não é uma perspectiva de melhoramento. Ele até usa o termo de invernizar, né, colocar uma nova cara, assim, até dar uma maquiada no que a gente já tem, mas de aprender, assim, com experiências como os povos originários, que há outras maneiras de se viver, né? E, inclusive, não é uma outra economia, não é uma substituição de um modelo por outro, mas outras economias plurais, né? Tantas outras. Então, enfim, eu tô muito alinhada nesse sentido também, assim, de entender as nossas lutas hoje, no agora, no que é preciso ser feito, mas com esse horizonte pela frente dessa luta concreta também. Dom, eu acho que o áudio está desligado. Ok. Então, comentando também, né, agradeço sim, a Cláudia pelas suas colocações e vejo a importância da resistência. Né? E isso, quando, por exemplo, nós estávamos preparando o Sínodo para a Amazônia, foi uma experiência muito bonita, né? Quer dizer, a partir de seus lugares, a partir do contexto, a partir do seu território, como o povo, as comunidades expressam exatamente esse sentido da resistência. E é isso que faz caminhar, né? Acho que é isso que alimenta a caminhada dos pobres, daqueles que são negados tantos e tantos direitos. Depois, essa opção de Francisco, né? Quer dizer, em Assis, de se despojar, alguém comentava sobre isso, e como eu já dizia, né, isso é muito simbólico para nós também. Quer dizer, é pensar uma outra economia, né? É pensar um modo diferente, né? Quer dizer, a economia deve estar a serviço da vida, né? E quando nós olhamos que a sociedade que nós estamos enfrentando é exatamente ao contrário, né? É acúmulos de bem em detrimento da miséria, da pobreza e de morte de tantas e tantas pessoas. Então, acho que nós precisamos renovar esse compromisso de fato. Depois também a questão, alguém colocava como conscientizar. Eu acho que a nossa caminhada é um processo, né? E nesse processo nós vamos aprendendo junto. Não é conceito de maneira nenhuma, né? Mas acho que parte exatamente de um engajamento, de um testemunho, né? De uma fidelidade diante do plano de Deus. E nesse sentido eu vejo experiência interessante. Por exemplo, aqui na nossa região do Nordeste, no Maranhão, tem a experiência da teia dos povos tradicionais, né? Que de ano em ano, claro, esse ano foi impedido pela pandemia, mas de ano em ano, 500, 600, 700 pessoas se reúnem, indígenas, quebradeira de coco, né, comunidades quilombolas, pescadores e pescadoras, exatamente para partilhar a caminhada e, ao mesmo tempo, organizar também, eu diria, essa resistência. Infelizmente, o que nós olhamos na sociedade é uma omissão do governo, né? É uma omissão do governo federal. E, nesse sentido, por exemplo, eu vejo a experiência dos povos indígenas para defender as suas terras, eles fazem uma opção até de ter os guardiões da floresta, quer dizer, aonde o governo não assume o seu trabalho que deveria assumir, quer dizer, os povos são obrigados a isso e colocam a sua vida bem mais em risco também. Se a gente olhar o número de indígenas que já foram assassinados, de pescadores, de trabalhadores rurais, então, quer dizer, nós nos deparamos com uma sociedade, né, que
pautado, eu diria, no lucro, na ganância e negação da vida. Então, é nesse sentido que as lutas populares, os movimentos populares, as pastorais sociais, nós temos exatamente esse compromisso de lutar pela vida e a vida com dignidade. Eu ligaria uma outra coisa também, partindo do próprio sínodo, esse cuidado com a vida humana, mas também esse cuidado com toda a criação. E isso é uma inspiração também, claro, de Francisco e Clara, que nos aponta exatamente isso, né? Quer dizer, precisamos ter esse equilíbrio, precisamos cuidar da vida humana, mas cuidar também de toda a criação. Carta aos Romanos diz, né, a criação geme em dores de partos. E o que nós estamos observando é o desmatamento em nome do lucro, é as queimadas, né, é o lançamento de agrotóxico, né, quer dizer, é a matança também de toda a criação. E, é claro, em consequência disso, vem tantos e tantos males, né, exatamente por essa destruição em nome de um lucro. Então, eu acho que é nesse contexto que nós somos chamados e chamadas também para essa resistência. E alguém dizia, né, não é só no sentido de resistir, mas esse resistir para poder avançar também. E esse avanço se dá exatamente a partir das lutas populares, a partir do compromisso, a partir de reconhecer também que os pequenos, aqueles que não contam na sociedade, têm muita sabedoria também a oferecer. A propósito, um canto das Seves diz, eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Então, nós temos essa missão exatamente de motivar para que, de fato, aqueles e aquelas que são excluídos, que são afastados, que são marginalizados da sociedade, possa, com a sua história, com a sua sabedoria, com o seu empenho, nos ajudar também em um mundo mais justo e mais fraterno. Que lindo, que lindo. Gratidão, gratidão, Dom. Gratidão, Cláudia. E a gente sabe, né, que como foi bem colocado por vocês, isso se dá de forma estrutural no mundo todo, né? Atualmente, nós vivemos um modelo econômico neoliberal. E aqui no Brasil, eu diria que nós temos uma política ultraliberal, ou ultra-neoliberal, de retirada de direitos e de também uma ausência de investimentos em áreas essenciais, fundamentais para a construção de uma vida com dignidade. Eu poderia falar algo que tem acontecido ultimamente, né, como é o caso da luta pelo Fundeb, que é de fato uma grande luta em defesa de recursos públicos para a garantia da educação básica. Também a privatização da água, que é outro projeto que passou no Congresso Nacional, no Senado, sobretudo. Então, já foi aprovado, não sei se já foi sancionado, mas são projetos em um modelo de desenvolvimento ultraliberal, né? Eu digo também aqui pela minha experiência no meu estado. Eu moro numa cidade povoada por dois grandes povos indígenas, o povo Tapeba e o povo Anassé. E uma região, um município litorâneo com um extenso litoral, e um litoral muito bonito, e que também possui os olhos das grandes empresas, sobretudo empresas multinacionais, estão voltadas para a minha cidade, né, para Caucaia, no sentido de instaurar os seus projetos, né, seus empreendimentos. E houve uma grande luta nos últimos anos com o povo Anassé, porque o governo do estado queria ceder uma água, um recurso, um aquífero que nós temos, que é o Agamado Cauípe, para a termoelétrica do Pecém, né? A termoelétrica é um modelo de geração de energia superpoluente, que não gera tantos empregos como são prometidos, e que
polui bastante, né? Polui bastante e que consome muita água. Então, esse é um dos projetos que houve uma grande luta e ainda há muita luta aqui porque eles querem instaurar uma nova termoelétrica. Então, são várias lutas que aparecem, vários projetos, inclusive tem outros, né? Tem outros em Fortaleza também, na Sabiaguaba, que é a questão da especulação imobiliária na luta lá das dunas, né? Então, tem várias lutas contra esse modelo de desenvolvimento que, para mim, é um modelo falido. Nós precisamos repensar esse modelo de desenvolvimento e pensar do ponto de vista a partir da vivência das pessoas, né? Porque a economia ela precisa estar a serviço do povo e construída pelo povo, então é necessária a participação popular. Então, acho que é fundamental a participação dessas comunidades, são comunidades indígenas, são comunidades ribeirinhas, são comunidades de um povo simples, mas que precisa ser respeitado e precisa ser garantido sua vida, sua dignidade. Então, eu também vou estar aqui, eu quero que vocês comentem um pouco sobre isso, né, sobre esse modelo de desenvolvimento e esse modelo econômico neoliberal, ultraliberal, nessa próxima fala. Eu acredito que eu vou só ler aqui também alguns comentários que surgiram aqui no Facebook também, aí a gente já pode ir encerrando, eu acho, né? Já é 17h51. Aí vocês comentam um pouco sobre essas questões e a gente pode ir encerrando. A Kátia, as irmãs franciscanas do apostolado colocaram muito boas as reflexões. Obrigada, Cláudia, por lembrar das SEBs, da economia popular. São assuntos pertinentes nestes dias. Nosso abraço. Kátia Mariano colocou: aqui no Espírito Santo, a Pastoral do Povo de Rua se integra à campanha permanente contra a fome e pela inclusão social da Arquidiocese de Vitória. Tem oferecido apoio ao povo da rua, inclusive tem um folhetim Vozes da Rua, que divulga as suas ações nas diversas áreas pastorais. O Gabriel Vilarde colocou: como ajudar as comunidades a entenderem que ser cristão não se restringe aos sacramentos? Como avivar o compromisso dos leigos das dioceses e dos movimentos com os empobrecidos e excluídos? São duas perguntas bem importantes. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente caminhou bastante. A gente foi traçar um caminho bem interessante, inclusive. Aproveito, daqui a pouco eu vou anunciar as próximas videoconferências. Eu só quero dizer lives, né? Eu acho que é o costume das lives. As próximas videoconferências, que também vão abordar vários temas, né? Como aqui a Kátia colocou, da questão da comunicação, dos folhetos. Vai ter um encontro sobre comunicação e um sobre economia solidária, né? Então, eu vou passar agora para vocês comentarem um pouco, né, do que eu trouxe e também dessas novas perguntas que surgiram. Dom Valdeci, pode começar? O áudio. Então, aproveito para agradecer essa oportunidade, né, pelo seu comentário também, as pessoas que comentaram também a respeito deste assunto. E é claro, como eu diria, como igreja, nessa perspectiva do segmento de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu repito mais uma vez, ele diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Quer dizer, nesse sentido, nós devemos seguir exatamente o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Por isso, não podemos ser uma igreja fechada só nos sacramentos, né? Não podemos ser uma igreja restrita, estar olhando só para dentro, mas precisamos ir ao encontro, né? Precisamos ir fora, precisamos perceber as realidades que nos cercam, que são desafiadoras, né?
Isso, eu diria, é vivenciar a nossa fé cristã no segmento de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, acho que ligando a esse próprio tema, é importante percebermos também que a nossa fé deve ser um compromisso, e compromisso com a vida. Por isso a importância também, a Cláudia destacava, a importância da escola, desse aprendizado de fé e política. Né? Acho que isso vai nos ajudando também a ter essa compreensão, né? E alimentar uma espiritualidade, eu diria, uma espiritualidade libertadora. Acho que isso é muito importante para nós, né? Uma espiritualidade a partir da Bíblia, a partir da ação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos fortalece também a vencermos as dificuldades que nos desafiam nos tempos atuais. É nesse sentido que é importante o nosso empenho. Depois eu diria, claro, Lucas, você falava do sistema que está aí, né, do tipo de desenvolvimento que está aí, que só, quer dizer, cada vez mais o que a gente percebe é um grupo restrito acumulando tantos e tantos bens, em consequência de milhões e milhões e bilhões, né, de pessoas que estão na miséria, que estão abaixo do índice de pobreza, que está sofrendo. Então, acho que é nesse sentido que nós, como pastorais sociais também, articulando, aqui já vou concluindo, mas nessa articulação nós estamos propondo a 6ª Semana Social Brasileira. E a 6ª Semana Social Brasileira traz exatamente o tema Mutirão pela Vida. Nós, durante esse período, já fizemos encontros nos 18 regionais, com essa articulação, né, trazendo sempre esse tema, né, Mutirão pela Vida, Terra, Teto e Trabalho, e depois tem os temas, os eixos transversais, que é importante. Acho que hoje, mais do que nunca, é importante discutir a democracia, né? Que tipo de democracia nós queremos, de fato, apostar na sociedade que nós estamos. Não é essa democracia. Outro dia, ao vivo, o padre Júlio dizia exatamente isso, né? A gente fala de uma democracia representativa, mas quem que representa as bancadas, por exemplo, as bancadas representadas pelos deputados, né? A bancada da bala, a bancada do boi, né? Quer dizer, então é esse desafio que é lançado para nós também. Então, qual a democracia que nós queremos de fato discutir na sociedade? Depois, um outro tema também é exatamente a soberania, né? E que tipo de soberania nós queremos trazer também essa discussão, a partir das nossas comunidades, a partir do direito de viver, a partir do direito de se alimentar, a partir do direito, né, de convivência, de ter um espaço digno, e ainda também, né, como eixos transversais, a economia também. E aquilo que nós já comentamos, né, a serviço da vida, a partir da experiência das pessoas, a partir da experiência da comunidade. Então, eu acho que é nesse sentido, e esses eixos devem alimentar a nossa luta. Né? Nós estamos diante de grandes desafios, né? Isso nós temos, é importante que tenhamos consciência disso. No entanto, nós precisamos, eu acho que o caminho é exatamente da organização, o caminho é de aprender também com aqueles e aquelas que dão esse testemunho de luta e de fé também diante dos desafios, muitos que deram a tua própria vida na nossa caminhada, eu diria, né, de movimentos sociais, de igreja, quantas pessoas doaram a sua própria vida porque acreditam em um mundo melhor. E eu acho que é nesse sentido que é importante para nós também aprendermos, e eu diria aqui também com tantos jovens que se colocam também nessa inteira disponibilidade. Eu acho que a economia de Francisco e Clara vai ser também esse impulso para o mundo, né? Nessa perspectiva de pensar uma sociedade diferente, nessa perspectiva de pensar um mundo aonde, em primeiro lugar, estejam as pessoas e aqueles e aquelas que são mais frágeis, mas também a toda a criação. Quer dizer, nós não podemos perder essa perspectiva de maneira nenhuma, da luta pela vida humana, mas também da luta por toda a criação. Então, acho que é isso, né, que vai nos nortear e nos ajudar. É nesse sentido que nós estamos empenhados na 6ª Semana Social Brasileira para que, de fato,
a partir dos desafios também que nós vamos encontrando, a gente vai acumulando esses saberes, essas experiências, né? E cada vez mais, eu diria, né, buscando esse espírito de comunhão, de solidariedade, para que a gente possa enfrentar essas grandes questões. Então, acho que nós estamos caminhando e, nesse sentido também, a gente agradece por esse espaço e estamos juntos nesta luta. Eu também vou fazer 2 comentários. Primeiro, em relação à sua fala, Lucas, sobre esse modelo de desenvolvimento, né, que envolve quase que um combo, assim, entre o consumo, a privatização de bens, a competição, o acúmulo, né? Então, eu acho que, como é importante a gente estar num momento como esse discutindo tudo isso, né, e cada um isolado à sua maneira, mas é que justamente está escancarando que não é um modelo de desenvolvimento da morte, né? Ele é genocida, então é urgente essa discussão, assim. E aí você trouxe a questão da especulação imobiliária, né? Inclusive das reintegrações de posse, né? Que a gente tem vivido num momento como esse, que é ainda mais cruel, né? Ela já é por si só cruel, porque tudo nesse sistema vira mercadoria. Então, a terra se mercantiliza também e um bem tão essencial à vida se torna essa mercadoria, de maneira que essas comunidades que são feitas através da construção coletiva do espaço, elas se tornam uma reserva de terra nesse mercado, né? E aí, quando há interesse, elas sofrem essas violentíssimas reintegrações de posse para que se tenha um domínio sobre esse território. Então, é muito triste tudo isso que a gente vive, assim, desse sistema, mas é justamente contra ele que a gente tem discutido e tentado entender cada vez mais até como funciona para se pensar em novas maneiras, mas, como eu falei no começo da fala, pensando que muito do que a gente já tem hoje, e aí pensando no nosso chão da realidade, eles são exemplos, né, dessa resistência mesmo. Então, acho que a economia de Francisco é um pouco isso. E aí eu vi no chat também que alguém fez um comentário sobre a renda básica, e eu só queria responder bem rapidamente que sim, como eu falei, a economia de Francisco ela é bem um guarda-chuva, assim, mas uma das nossas discussões é sim a renda básica. No final do ano passado, a gente fez um encontro na PUC, que foi o Encontro Nacional da Economia de Francisco, e a gente escreveu uma carta para a CIS, que foi lá que a gente inseriu o nome de Clara, e justamente um dos pontos, uma das pautas era a renda básica. Então, levar essa discussão também como uma discussão a renda básica universal como uma discussão para o mundo mesmo, assim, eu acho que é uma coisa que a gente, agora na pandemia, se empenhou, então a articulação brasileira fez corpo a esse movimento pela renda básica emergencial, né, que é o auxílio emergencial, mas que agora a luta é que ela pare de ser temporária, emergencial, e ela se torne perene, né, então eu acho que nesse sentido a gente fez alguns seminários, inclusive a gente fez um com Suplicy para, né, a gente conseguir discutir, refletir melhor sobre a renda básica e a importância de nós, enquanto brasileiros, migração estrangeira que está indo, assim. Então, como é um evento mundial, acho que a gente vai ter uma voz, assim, espero, né? A gente tem disputado também essa narrativa, porque sempre todos esses processos são disputas de narrativa também, para que a gente consiga levar essas nossas questões, assim. Então, indo do excesso para o suficiente, indo desse acúmulo que esse modelo nos fala para a partilha. E aí, nesse sentido, eu queria dizer também que a gente tem feito várias formações, reuniões, então quem quiser, né, acompanhar e fazer parte da articulação, não é só para os jovens, está todo mundo convidado. No sábado, inclusive, a gente vai ter uma live também super interessante com 2 economistas brasileiros, né, que é o Luiz Beluso e o de Alencastro, pensando o que seria, então, essa economia de Francisco para nós, pensando na nossa economia brasileira. Assim. Então, acho que já fica o convite. E aí, dessa maneira, eu também encerro dizendo que é um prazer imenso estar aqui com vocês e todo mundo que assistiu e comentou. Tem muito caminho pela frente, mas eu acho que essa troca, essa partilha das nossas lutas, né, elas nos fortalecem. Então, eu vejo a economia de Francisco como isso, assim,
essa esperança, sabe? Esse despertar de uma nova esperança, entendendo que é necessário pensar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, muito mais do que conhecer, mas para transformar também, assim. E que esse caminho só se faz caminhando. Então, a gente segue junto nessa luta. Muito bom. A gente ainda tem um pouco de tempo, né? Nós ainda temos um pouquinho de tempo. Eu quero pedir que vocês possam explanar um pouco melhor, né? Dar um tempo para que vocês possam explicar melhor, tanto sobre você, Cláudia, sobre a economia de Francisco e Clara, né? Explicar onde é que encontra, né? Se tem algum contato, alguma rede social, algum contato que possa fazer, como que está o processo, né? Porque você bem disse que a economia de Francisco e Clara não é apenas um encontro, mas é um processo que tem um processo anterior e um processo pós-economia de Francisco e Clara. Então, eu queria que você explicasse um pouco de como que começou esse processo e de como que está sendo, se vai haver mesmo o encontro esse ano, como é que está as discussões da economia de Francisco e Clara, e pedir que o Dom Valdeci explique um pouco melhor como que funciona a Semana Social Brasileira, né? Nós sabemos que já foi lançada a Semana Social Brasileira e que ela está aí já acontecendo, né? Está tendo várias atividades, onde a gente pode também encontrar nas redes sociais a Semana Social Brasileira e essa articulação tão importante, né? E como que as pessoas nas suas comunidades, nas suas paróquias, podem vivenciar tanto a economia de Clara Francisco, tanto a Semana Social Brasileira. Eu acho acho que é muito importante, né? Porque são iniciativas muito bonitas e que às vezes a gente quer trazer para perto da gente, né? Essas iniciativas e concretizar um pouco na nossa realidade. Então, eu vou pedir só que vocês falem um pouco mais sobre essas experiências. Você pode começar, Cláudia? Posso sim. Então, o Papa Francisco fez esse chamamento no ano passado, em maio do ano passado, e o evento, a princípio, aconteceria em março desse ano. Então, estávamos nos preparando, nos articulando no final do ano passado, né? E aí, quando iniciou o ano, né, fomos todos nós acometidos pela pandemia, e o evento foi adiado agora para novembro, mas a gente acredita que não vai acontecer ainda, pelo contexto, né? Enfim, mas é algo que está em aberto. Mas a gente enxergou esse momento como necessário também para a nossa articulação. Então, cada país tem se organizado de uma maneira. E nós aqui do Brasil estamos construindo, né, o que a gente chama de articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, a BEFC. Então, quem quiser, a gente tem página no Facebook, tem página no Instagram, enfim, entre em contato conosco de alguma maneira. A gente entende que essa articulação é muito maior do que os jovens que vão, então a gente tem as nossas reuniões de juventude, que a gente chama, mas tem as reuniões da articulação, que são vários movimentos juntos também, que compõem, inclusive o movimento da economia solidária também faz parte. E aí, na estrutura de Assis, a gente é separado em vilas, né, que eles chamam de vilas temáticas. Então, cada vila cuida de pensam mais focadamente em um tema. Então, tema de estilo de vida, de políticas públicas, da mulher dentro da economia, enfim, tem alguns temas, assim, agricultura e justiça. Isso a gente tem contato com jovens do mundo inteiro que estão inscritos em cada vila. Então, a gente faz algumas reuniões, fazemos algumas lives também de formação. Mas dentro da articulação brasileira, a gente faz as reuniões internas, abertas também às pessoas, e os nossos momentos que a gente chama, que são esses encontros mesmo, que geralmente a gente convida alguém especialista sobre determinado tema, e a gente vai fazendo essas formações para também a gente entender que a gente precisa de alguns consensos mínimos dentro da economia de Francisco e entender quais as questões que a gente quer pautar, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, esse momento da quarentena nos fez ficar mais intenso, esses momentos da economia de Francisco, assim,
A gente tem se reunido bastante e até se separado em IGTs de sábado, assim, para a gente ir pensando qual que são os pontos necessários, sabe, de reflexão mesmo, mas tem tantos outros também grupos. E as pessoas têm se articulado em regionais, né, de Minas Gerais, tem a galera de Santa Catarina. Penso na economia de Francisco dentro de Guarulhos, que é essa construção do banco comunitário que a gente tem feito com a Escola de Fé e Política. Então, a gente pensa que tem essa articulação nacional, porque nós temos pautas em comuns enquanto nação, mas também a gente tem que ver as nossas realidades locais, né? Então, acho que quem tem interesse, a gente vai conseguindo construir esses caminhos e se articulando das nossas maneiras. E aí a gente tem tido apoio, né, de diferentes movimentos, dentro e fora da igreja também. Então, acho que a gente está bem nesse momento de construção dessas pontes. Acho que é isso. Muito bem. Então, a Sexta Semana Social Brasileira também é essa articulação a partir das pastorais sociais e dos organismos do povo de Deus, claro, assim, motivado pela Comissão Sociotransformadora, mas não é um movimento só de igreja, é um movimento também que envolve os movimentos populares. Por isso estamos dialogando com as centrais sindicais, estamos dialogando com a Frente Brasil Popular, Frente Brasil Sem Medo, estamos dialogando com a MST, estamos dialogando com todas as organizações, para que, de fato, essa proposta do mutirão pela vida por terra, teto e trabalho seja concretizado e seja discutido de maneira bem ampla. Então, nós começamos também esse processo, na realidade foi aprovado pela CNBB na Assembleia Geral de 2019 e a partir dali fomos organizando. No mês de março nós tivemos um encontro exatamente para definir mais propriamente temas e toda essa caminhada. Depois, claro, vem a pandemia e aí as coisas mudam, né? Mas a gente continuou assim de maneira virtual. Então, para dizer que nós fizemos já vários encontros, por exemplo, a igreja no Brasil são 18 regionais, né? E já fizemos encontro com todos os regionais dessa mobilização. Depois já fizemos nós chamamos esse ao vivo também, a partir dos temas terra, teto e trabalho, e agora no Barros vai estar conosco, mas também vamos uma mãe de santo e também uma indígena. Então, o processo agora está exatamente esse aprofundamento dos regionais e também nas dioceses, ou nos estados e também nos municípios, a partir desses eixos, mas também com temas desafiador que faz parte do nosso próprio contexto, né? Por exemplo, quem está no Cerrado, se está se preparando o Tribunal do Cerrado. Então, é importante trazer esse tema para essa discussão, trazer o tema dos povos indígenas, trazer o tema quer dizer, dos desafios que os trabalhadores, lavradoras estão enfrentando, como foi dito muito bem pela Cláudia, né, os despejos que estão acontecendo em Minas Gerais, no Maranhão, no Pará, em todos os lugares, nesse tempo de pandemia, né? Quer dizer, isso é o que poderíamos dizer, o que é mais cruel possível realizar com as pessoas, né? Então, diante desses contextos que nós estamos assim construindo também a Sexta Semana Social Brasileira. E, a partir daí, nós temos uma coordenação, né, uma coordenação executiva, e, então, muitos materiais a gente já encontra no site, no Facebook,
Então, está disposto o site da Sexta Semana Social. Então, são esses materiais que nós vamos, assim, acumulando, que vai servindo também como base para essas discussões. Nos regionais, nós estamos propondo todos aqueles que querem se engajar, que exatamente procurem as pastorais sociais, os organismos do povo de Deus que estão ali, que está acontecendo exatamente essas articulações. Então, é importante para nós esse engajamento. E só para ligar um pouco também com a economia de Clara e Francisco, o Eduardo brasileiro, que nós temos assim mais contato, ele também já participou conosco também dessa preparação da Sexta Semana Social, nesse diálogo. Então, a gente vê também como é importante esse engajamento, né, dessa articulação que está discutindo sobre a economia de Clara e Francisco, exatamente nessa partilha, nessa troca de experiência, nesse fortalecimento da caminhada. Então, para dizer que a Sexta Semana Social Brasileira, que nós chamamos de semana, mas que na realidade vai até 2022, é uma construção, é um processo, né? E dentro desse processo, claro, o nosso engajamento, tanto de igreja, naquilo que pensamos no Brasil, que pensamos, a partir das lutas populares, é um pouco caminhada. E as pessoas interessadas em entrar nesse processo, então, procuram nos restos pastorais sociais dos organismos, e o material a gente vai encontrar bastante material também na social brasileira. Gratidão, é muito importante saber desses processos tão importantes e dessa união também, né? Eu acho que eu sempre quando vejo essa união, né, união das pastorais, união entre os movimentos, eu acho muito bonito porque fortalece, né, fortalece as lutas sociais, essa própria união dos movimentos sociais com as pastorais sociais da Igreja Católica, é tudo muito bonito de se ver. Eu quero agradecer imensamente a vocês, né, a Cláudia, ao Dom Valdeci, por terem aceitado o convite, por terem partilhado experiências tão importantes para a nossa caminhada, para avançar também, para avançar nas lutas sociais. E antes da gente concluir, eu quero anunciar já a nossa próxima videoconferência. Deixa eu ver aqui. Pronto. A nossa próxima videoconferência, organizada nessa parceria do Sinfrajup, com a articulação de economia de Francisco e Clara, será na quarta-feira, dia 26 de agosto, às 17 horas, no mesmo horário, com Dom José Ionildo Lisboa de Oliveira, bispo de Itacoatiara, no Amazonas, e vice-presidente da Comissão Pastoral da Terra. E o Eduardo Brasileiro, que é da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, sociólogo e educador social. O tema da nossa próxima videoconferência será Economia Popular Solidária e Economia de Francisco e Clara. Então, a gente vai estar aprofundando na próxima videoconferência aquilo que a gente já trouxe um pouco hoje nesse nosso diálogo, né? Quero agradecer demais, né? Estou acompanhando tanto as duas ações, tanto a Economia de Francisco e Clara, tanto a Semana Social Brasileira, e tentando me engajar minimamente também. Então, contem sempre com a gente, né, Cláudio, Dom Valdeci, e é isso, gratidão pela participação de vocês e gratidão também a todos que nos acompanharam pelo Facebook, pela página Católicos e Católicas contra o Fascismo, e aqui também pela plataforma Zoom. É isso, paz e bem a todos e todas.